Seja bem-vindo a este primeiro Palavra Puxa Palavra 2026. Votos naturalmente de um feliz ano novo. É isto que no fundo desejamos nesta época a todas as pessoas que conhecemos e muitas vezes acrescentamos um significativo e intencional ano novo, vida nova, como se acreditássemos que pelo facto de mudarmos uma folha no calendário, a vida se fosse automaticamente modificar e mais modificar para melhor. Creio que o sentido é um pouco mais profundo se repararmos na imagem de fundo desta crónica. Trata-se de Jano, cara de novo e cara de velho, de costas voltadas. Jano é o deus romano das portas, assim como dos começos e dos fins. E além disso, apresenta, ou melhor, representa as transições e as dualidades no universo. E ao mesmo tempo, o seu nome, Jano, acabou por dar origem ao nome de um mês do ano. Claro que já adivinhou, janeiro. Mas não é exatamente este o tema desta crónica, até porque já tratámos deste assunto, se está recordado aqui há algum tempo. Não. O tema de hoje relaciona-se com um pensamento que me ocorreu ouvindo as palavras de Daniel Loureiro em recente entrevista aqui na Lusac TV. Já agora, quais são as grandes preocupações da comunidade através dos grupos que tu contatas? Eles são muitos. É claro que o envelhecimento da nossa comunidade é uma preocupação. Os idosos envelhecer com benefícios e envelhecer bem é uma das preocupações que existe nas nossas várias associações. Pois ao rejuvenescer da nossa comunidade, cada vez trazer mais jovens, eles estarem motivados para continuar este espírito de comunidade. Eu acredito que a nossa comunidade pode vir a mudar, pode não ser aquilo que era há 50 anos ou 70 anos atrás, ela vai mudando com o tempo, mas estes jovens continuam motivados pelo orgulho de ser português, pelo orgulho daquilo que a nossa comunidade ainda representa na nossa sociedade de acolhimento, e isso é um desafio cotidiano, porque eu quero criar pontes entre esta geração mais velha e esta geração mais nova, para eles se sentirem motivados, para eles sentirem que podem ir a estas associações, podem participar nestas associações ou nestas coletividades e podem estar ali num meio que é seguro, onde eles partilham cultura, onde eles partilham língua, onde eles partilham momentos de felicidade, que seja de futebol, gastronómico ou outros elementos da nossa cultura, música, folclore. Creio que seria difícil exprimir melhor não só este grande e grave problema que a nossa comunidade atravessa, como a solução sugerida nas sábias palavras do nosso jovem conselheiro das comunidades. Penso que tem toda a razão esta abordagem do diálogo intergeracional, expressão difícil para um diálogo difícil, mas extremamente necessário, e que é pôr os mais velhos e os mais novos, não de costas voltadas, o que não aproveitará a ninguém, a nenhuma das partes, claro, mas sim num diálogo em que ambos, novos e velhos, consigam chegar ao ponto de entreajuda que é fundamental. Ouvimos os dirigentes das associações comunitárias chamarem, e com toda a razão, que estes organismos estão cada vez mais em risco de desaparecer, clamando em muitos casos que a juventude se desinteressa das suas realizações e atividades, que faltam garantias de continuidade, mas por outro lado, ouvimos os jovens clamando que os mais velhos se fecham sobre si mesmos, que aquilo que fazem por vezes quase nada lhes diz e que os mais velhos não abrem mão das rédeas dos organismos que dirigem e tutelam. Em muitos casos são mesmo apenas chamados para, por exemplo, para servirem às mesas. Claro que se tivermos o espírito aberto, somos capazes de ver que tudo isto não é igual em todas as associações, que algumas começam já a preparar mesmo essa transferência. Mas as exceções apenas confirmam a regra, e essa é a crise associativa e o desinteresse da juventude. E daí a extrema importância desse diálogo entre gerações. E agora dirijo-me aos que são mais velhos. Lembrem-se que já foram novos e que já estiveram na mesma posição dos jovens de hoje e que já contestaram as velhas diretrizes e as velhas visões da vida. E se me posso voltar agora para os mais novos, pensem que a experiência dos mais velhos, os erros por eles cometidos, lhes ensinaram um caminho e que essa experiência pode evitar que os mais novos caiam exatamente nos mesmos erros. Nós não temos de estar sempre a inventar a roda.
A experiência, unida à vontade de alargar os caminhos, pode ser uma solução para a crise. Eu disse pode, não garanto que seja efetivamente. Agora, do que eu não duvido é de que, se não for feita com tempo a preparação do futuro, o passado cai de velho. Por outras palavras, a sementeira do futuro é agora que se tem de fazer. Só juntos e não de costas voltadas, as duas gerações se realizam plenamente. Essa é a única garantia de continuidade. Essa é a única garantia de futuro. E isto aplica-se a tudo, mas mesmo a tudo, pode crer. Aplica-se tanto à associação desportiva como uma associação cultural, ao grupo de folclore, ao grupo de teatro, de música, mesmo aos nossos órgãos de comunicação social, sejam eles jornais, rádios ou televisões. Mesmo às nossas casas. E já agora, por falar de casas, sabe o que é que são casas multigeracionais? São residências projetadas para abrigar várias gerações da mesma família, sob o mesmo teto, promovendo a convivência, o apoio e a partilha de responsabilidades. Uma casa multigeracional reúne avós, pais e filhos no mesmo espaço habitacional, mas muito mais do que uma nova moda de arquitetura, de facto, na medida em que este conceito representa uma forma de vida que valoriza o convívio entre as gerações, o suporte mútuo, a partilha de recursos. Este modelo de moradia tem crescido em países, sei lá, como a China, a Índia, a Coreia do Sul, mas também nos Estados Unidos ou no Reino Unido e até mesmo aqui no Canadá, onde a proporção de famílias multigeracionais aumentou significativamente nas últimas décadas. E para tudo isso contribuíram sobretudo o envelhecimento progressivo da população e o aumento da esperança de vida e também, claro, a crise económica e habitacional que se está a viver. Entre as razões principais para tudo isto contam-se as questões financeiras, pois que permite uma divisão de despesas, mas, por outro lado, a crise económica obriga a muitas situações de trabalho duplo. Logo, é uma possibilidade acrescida para os cuidados tanto com os idosos como com as crianças. E, finalmente, e creio que não menos importante, permite, em princípio, o fortalecimento dos laços familiares. Do ponto de vista arquitetónico, os espaços, são pensados para equilibrar a privacidade e a convivência com estruturas flexíveis que permitem autonomia para cada núcleo familiar, mas também áreas que são comuns de encontro. Assim, por exemplo, há quartos independentes para avós, mas cozinha e sala são partilhadas. Claro que esta solução arquitetónica e social tem claras vantagens, como aquelas que já referimos, mas olha, também impõe igualmente outros desafios e riscos, como, sei lá, a necessidade de respeitar a individualidade de cada membro ou os potenciais conflitos da rotina e da privacidade. Resumindo, elas oferecem uma alternativa sustentável e afetiva ao modelo tradicional da família nuclear. E, no fundo, e agora aqui é que está a ironia da evolução histórica. Está-se a inventar uma roda já inventada. Olha, quer ver? Qual foi, ao longo dos séculos, o modelo de habitação até se chegar à sociedade industrializada? Bom, para responder, eu diria apenas que a própria noção de família era muito diferente. Desde a antiguidade até o século XVIII, dominava a família patriarcal, onde conviviam várias gerações sob o mesmo teto, cabendo aos avós cuidar dos netos, ou a situação inversa, isto é, os netos cuidarem dos avós, o que permite que os pais se ocupassem das atividades ou no exterior ou na própria casa para poderem garantir a sobrevivência económica. Além disso, a família era geralmente muito numerosa. A riqueza residia nos filhos que se tinham. Se havia mais bocas para alimentar, eles eram, no entanto, a garantia de subsistência quando a idade ou a doença impediam de trabalhar. É preciso ver que não havia nessa época nem reformas, nem apoio social. Ora, os filhos eram essa garantia. Além disso, o Estado e a Igreja incentivavam as famílias numerosas, casos de 8, 10, 12 filhos e mais. Este modelo patriarcal vai sofrer profundas transformações a partir dos séculos XVIII e XIX. Com a Revolução Industrial,
dada a política de salários de miséria, importa que todos trabalhem para poder sobreviver. E são os velhos e os novos e os homens e as mulheres e as crianças mesmo que têm que ganhar o pão nosso de cada dia. Nos séculos XX e XXI tudo começa a mudar. Passamos à família nuclear, isto é, pai, mãe e filhos. Surge o direito ao divórcio, ao casamento de cônjuges do mesmo sexo, ao aumento de famílias sem filhos, ao crescimento do número de famílias recompostas ou monoparentais, enfim, faz com que proliferem diferentes modelos familiares. Hoje a família é entendida como um espaço de afeto, de cuidado, de convivência, que pode assumir, portanto, formas muito diversas. A evolução reflete mudanças culturais, económicas e jurídicas, mostrando que não existe um único modelo válido, mas sim uma grande quantidade de arranjos que respondem às necessidades contemporâneas. Mas apesar de tudo isto, olha que há quem pense, e na minha ótica talvez com alguma razão, na aposta no diálogo intergerações. Há quem considere que o futuro deverá passar por uma aproximação entre as diferentes gerações e pela possibilidade de um diálogo vantajoso para ambos os lados, preparando-se sempre o futuro e acreditando que todas as gerações são, no fundo, muito semelhantes na sua maneira de pensar, consoante o ponto em que se encontra a vida de cada indivíduo. É tudo tão relativo, mas havemos de voltar a este assunto, quem sabe, um dia. Bom, mas o melhor é terminar por aqui com a afirmação do velho secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que sabiamente afirmou em 2023: o mundo precisa mais do que nunca dos jovens. E até ao próximo Palavra Puxa Palavra.